No início, todos os planetas, estrelas, cometas, galáxias, enfim, todo o universo estava comprimido num tamanho menor do que a cabeça de um alfinete. Tudo aquilo que é, foi e será estava preso no tamanho de um átomo. A situação era tão extrema que as forças da natureza e as leis da física não faziam muito sentido. As temperaturas eram absurdas, algo comum seguido de 30 zeros de graus. A densidade de energia em matéria era enorme, quando de repente o universo esfriou e a força eletrofraca se dividiu em duas forças. Essa separação liberou uma quantidade enorme de energia, que fez com que o universo crescesse exponencialmente o seu tamanho em 1, seguido de 15 zeros o seu tamanho original. Nesse vídeo nós veremos o que é essa enorme expansão, o que é o Big Bang. E aí, cosmólogos, tudo certo? Quem fala vindo no canal Singularidade, e esse daqui é o 7º vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Nesse vídeo nós veremos o que é o Big Bang. Então, se você gostou do tema, já deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso, bora pro vídeo. Existe um ramo da astronomia chamado cosmologia. A cosmologia estuda o cosmos. O cosmos é tudo aquilo que é, foi e será, ou seja, é o universo. A cosmologia estuda o passado, o presente, o futuro e a estrutura do cosmos, ou seja, como o universo funciona. A ideia do Big Bang, então, é uma ideia cosmológica que tenta explicar a origem do universo, ou um período muito distante no passado no qual o universo era muito pequeno. A ideia do Big Bang começou com Albert Einstein. Einstein é sem dúvida um dos maiores físicos de todos os tempos. Basicamente todas as pessoas do mundo conhecem ou já ouviram falar desse cientista. Ele criou a teoria da relatividade geral, que revolucionou nossos conceitos de espaço e tempo. A sua teoria já foi confirmada inúmeras vezes por experimentos como Michelson-Morley, ondas gravitacionais, relógios atômicos, enfim. A relatividade geral é um tema bem legal, então caso você queira que eu faça uma série específica sobre esse tema, participe da votação que estará aí no canto superior direito. A teoria da relatividade geral faz várias previsões, como por exemplo, os buracos negros, as ondas gravitacionais, previsões essas que já foram confirmadas. E uma das suas previsões era a expansão do universo. O universo deveria estar se expandindo. Dois cientistas usaram a matemática dessa teoria e perceberam que ela propunha um espaço que estava em constante expansão, um universo que estava se expandindo. Einstein tentou tirar essa previsão da sua teoria, porém mais tarde, como ele mesmo disse, o universo realmente está em expansão. Essa ideia foi confirmada por Edwin Hubble. Sim, o telescópio Hubble tem esse nome devido a esse astrônomo. Ele percebeu que as galáxias estavam com a sua luz desviada para o vermelho. Mas e daí? O que isso significa? Quando uma ambulância passa perto de você, primeiramente o som é agudo e depois, conforme vai se afastando, o som fica cada vez mais grave. Esse efeito é chamado de efeito Doppler, que é um efeito físico que descreve essa aparente mudança de frequências. A luz nada mais é do que frequências eletromagnéticas. As cores são definidas por essa frequência, então a luz também está sujeita a esse efeito Doppler. Se nós aplicarmos o efeito Doppler, então, as galáxias estão se afastando uma das outras. Está acontecendo então uma expansão no universo. A gravidade não está sendo suficiente para contê-la. Hoje nós sabemos que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, ou seja, a expansão está acelerando. Mas como assim se expandindo? O universo ele tem um fim? Imagine o universo como uma bexiga. Quanto mais nós expandimos a bexiga, maior será a distância entre as galáxias. Então não é que as galáxias estão se afastando, é que o próprio tecido do espaço está se expandindo. Em 1965, alguns radioastrônomos estavam testando determinadas frequências de rádio, quando eles detectaram de repente uma radiação que estava sendo emitida em todo o universo. Não importava em que direção eles tentassem medir essa radiação, ela aparecia uniformemente em todo o universo. Essa foi uma descoberta acidental, porém ela foi fundamental para a cosmologia. Essa radiação é chamada de radiação cósmica de fundo. Ela tem 13 bilhões de anos
e ela mostra que no passado, há mais ou menos 13 bilhões de anos, o universo era extremamente quente. Essa radiação é como um eco do Big Bang, é como o que sobrou da grande expansão. Aliás, quando você sintoniza a sua TV ou o seu rádio nessa frequência, uma pequena fração dessa interferência é a radiação cósmica de fundo. São os ecos do Big Bang. Então, de certa forma, dá para ouvir o Big Bang na sua casa usando uma TV ou algum rádio. Então, se o universo está se expandindo e no passado ele foi bem mais quente, isso significa que quanto mais no passado nós formos, menor será o universo e mais quente ele será. Os físicos então criaram uma teoria bem fundamentada chamada Big Bang. A teoria diz o seguinte: o universo surgiu de um ponto minúsculo do espaço. Toda a matéria estava contida num lugar menor do que a cabeça de um alfinete. As temperaturas eram absurdas, as energias, a densidade era absurda, as leis da física não faziam muito bem sentido. Foi uma situação muito extrema a origem do universo. Houve uma grande inflação, se expandiu de uma maneira inimaginável. Pode parecer loucura esse cenário, ele pode não fazer no mínimo sentido. Como assim toda a matéria estava contida num lugar menor que a cabeça de um alfinete? Mas como diria Neil deGrasse Tyson, o universo não tem a mínima obrigação de fazer sentido para você. Se existem muitas evidências para esse cenário, provavelmente ele aconteceu, mesmo que ele seja muito absurdo. Mas o que houve antes do Big Bang? Essa pergunta não faz muito sentido, porque o Big Bang deu origem ao espaço e o tempo. As concepções de espaço e tempo só existem no nosso universo. Antes do Big Bang não existia tempo, por assim dizer. É muito bugante, mas é verdade. Os físicos também não sabem de fato o que originou essa explosão e também muito menos da onde a matéria surgiu. Existem algumas hipóteses que eu falarei agora. Alguns físicos dizem que o Big Bang pode acontecer inúmeras vezes. O universo pode se expandir e diminuir até gerar outro Big Bang. Nessa ideia, então, o universo sempre existiu e existirá. Outros dizem que o Big Bang não é um evento único. Ele pode acontecer infinitas vezes num hiperespaço, gerando assim diversos outros universos. Seria um multiverso feito de infinitos outros universos. O nosso universo então não seria único. O Big Bang aconteceria infinitas vezes. Essa hipótese do multiverso é muito legal, então eu farei um vídeo específico explicando como essa teoria surgiu, as evidências, enfim. Eu já vou adiantando que ela tem muito mais evidências e faz muito mais sentido do que parece, mas isso já é física especulativa. O que nós sabemos é que há 14 bilhões de anos atrás, o universo teve uma grande expansão. Depois de algum tempo, o universo esfriou, diminuiu um pouco a expansão, possibilitando assim os prótons, nêutrons e elétrons formarem átomos. Os primeiros átomos foram o hidrogênio, o hélio e o lítio. Esses foram os 3 elementos primordiais do universo. Devido à gravidade, esses elementos geraram nebulosas, que por sua vez colapsaram em estrelas. Essas estrelas formaram as galáxias, o que sobrou das nebulosas viraram planetas, luas e cometas, e é basicamente assim que se originou o universo. Essa é a teoria mais bem aceita na ciência para descrever esse fenômeno. Caso você não saiba o que é uma teoria científica, eu recomendo você ver esse vídeo, onde eu explico a diferença entre uma lei, uma hipótese e uma teoria. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma hipótese de como o universo surgiu. Se inscreva no canal para não perder um vídeo como esse. Essas aqui são as redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter. Esse pessoal, até o próximo vídeo e falou! Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta: de onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu,
Por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito.